Estão conseguindo ver minha tela já? Só uma pessoa, ou áudio, ou mensagem aqui do lado. Estamos. Ótimo. Oh, Então, eu comecei com essa imagem, né, para relatar a questão justamente das relações humanas, como eu falei para vocês, da interação. Então, hoje, a gente vai iniciar, como eu já havia dito, o estudo, o conhecimento, essa, vamos dizer assim, transferência de saber sobre as relações humanas. Disciplina muito importante, tanto para a vida, vamos dizer assim, profissional, voltada para a saúde, como para a pessoal, para a gente buscar se autoconhecer. Quando eu tenho esse autoconhecimento, eu consigo lidar super bem com outra pessoa. Muitas vezes, e infelizmente, a gente não se coloca no lugar do outro, a gente não tem essa visão, e aí, infelizmente, acaba prejudicando essa relação, esse relacionamento, essa troca para com os outros. Então, antes da gente começar, eu trago para vocês essas informações, essa questão da carga horária. Então, essa disciplina tem uma carga horária de 10 horas. A gente está iniciando hoje, dia 8 de abril, e vamos terminar dia 16 de abril, ou seja, na próxima sexta. Ela é bem curtinha, como eu falei para vocês. Ela é simples, é bem leve, e é desta forma que a gente vai levando a nossa aula toda noite até o final dessa disciplina. A questão da frequência, como eu havia falado, eu vou disponibilizar o link para vocês na metade da aula, por exemplo. Eu tiro o compartilhamento, disponibilizo para vocês o link da frequência. Vocês clicam no próprio Forms, para quem é aluno novato, só digita o seu nome completo, clica que você está presente na aula naquele dia e no finalzinho clique em enviar. Automaticamente eu recebo e já organizo essa questão da frequência de vocês. Para os alunos que não estão assistindo às aulas de forma remota online, fala comigo depois que a gente vê uma forma de você preencher esse link da frequência, tá bom? Outro ponto importante é a nossa horário, né? Eu disponibilizo para vocês um plantão tira dúvidas. Como funciona, Isadora? Se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo ou sobre alguma questão da atividade e você não quer esperar a aula iniciar, você pode enviar uma mensagem para mim no WhatsApp. Isadora, eu fiquei com dúvidas sobre tal conteúdo. Dependendo da sua dúvida, eu tiro ali no WhatsApp mesmo. Caso a dúvida precise de uma explicação maior, melhor, no início da aula, eu já trago para você e para os demais essa dúvida. Muitas vezes, a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa. E eu sempre peço a vocês que não se acanhem, não fiquem com vergonha, não fiquem com medo e pensando, julgando, não, é besteira, não vou perguntar não. Perguntem. Nenhuma dúvida é besteira, nenhuma dificuldade. Ninguém, digamos assim, é melhor ou pior do que ninguém. Então, às vezes você diz, não, vou deixar passar e no final da disciplina eu vejo. Não façam isso. Perguntem. Se tiver dúvida, se tiver algo a acrescentar. Ah, Isadora, eu vi um artigo, ou então eu já participei de alguma dinâmica falando sobre esse conteúdo, ou então alguma vivência que você presenciou. Fala, compartilha. Mas se mesmo assim tiver vergonha, manda uma mensagem para mim, que aí eu compartilho com os demais e só não digo o seu nome. Mas aí a gente vai fazendo essa troca. E eu preciso, eu gosto. E eu sei que vocês também gostam quando tem essa interação, essa participação de vocês nas aulas. Eu sei que esse momento remoto, para muitas pessoas, é difícil, porque a gente não tem aquele, como as outras, né, disciplinas, aquele olhar, aquela interação. Mas mesmo assim a gente vai buscando. E, de novo, parabenizo vocês por continuarem, estarem, né, buscando melhorar cada vez mais dentro dessa, vamos dizer assim, infelizmente, dificuldade que a gente está vivenciando. Então, a composição da média, né, o que todo mundo também tem dúvida e gosta de saber,
e fica preocupado durante toda a disciplina é a questão da média. Isadora, como vai ser minha média? Eu não vou fazer a prova, eu não quero fazer a atividade. A média é a questão da participação, a questão da frequência nas aulas, a resolução das atividades ao longo da disciplina e, consequentemente, a sua nota na avaliação final, que vale também de 0 a 10. Essas demais, as atividades, vai ficar valendo de 0 a 10. Atividades, trabalhos, discussões, então tudo isso ao longo da disciplina eu vou mostrando para vocês essa forma de atividades avaliativas, que vai também valer de 0 a 10, e avaliação final de 0 a 10. A gente soma as duas notas, divide por 2 e você vai obter a média final dessa disciplina, tá certo? Por isso que eu volto a dizer, não deixem de fazer as atividades, façam a prova, a avaliação no dia, participem das aulas, assistam às aulas remotas, caso tenha alguma, vamos dizer assim, imprevisto, assistam às aulas gravadas e sempre tirem dúvidas, busquem fazer, mesmo de forma remota, grupos de estudo, como eu vi vocês fazendo na outra disciplina, tentando organizar, para que aí cada vez mais vocês peguem, vamos dizer assim, essa rotina e à medida que o curso vai avançando, fica até melhor e mais fácil para vocês irem assimilando os conteúdos, tá bom? Então, eu sempre gosto de iniciar as disciplinas fazendo uma retrospectiva, ou seja, explicando como surgiu de fato a necessidade de estudar, a necessidade de debater e de reconhecer a importância de algo. Nesse caso, no nosso caso, é saber o porquê iniciou essa vontade, essa necessidade de colocar em prática, de se estudar as relações humanas nos ambientes de trabalho, como as indústrias, hospitais, escolas, até mesmo em casa, no ambiente familiar. Então, vocês sabem, todo mundo, que desde o início da raça humana, lá nos primórdios, que existe essa relação entre os homens, o animal, a terra. E essa relação faz com que cada vez mais o homem buscasse melhorar essa relação, visto que eles sentiram que eles vivendo em bando seria melhor para a autossobrevivência, bem como para essa questão, vamos dizer assim, de moradia, de lazer. Então, eles começam a manter essa relação com outras pessoas. Então, eles começam a viver em bandos, a criar comunidades, a criar sociedade, a criar, vamos dizer assim, vínculos com outras pessoas totalmente, muitas vezes, diferente do seu pensamento, do modo de agir, do modo, vamos dizer assim, ético de se relacionar em si. Então, começou de fato, de forma mesmo que indireta, a se colocar em prática essa questão do relacionamento para com o outro. Então, esse comportamento humano, dentro desse contexto social, veio justamente para buscar motivar e principalmente melhorar essa questão, vamos dizer assim, do convívio para com o outro ou com os outros. E, consequentemente, com isso, tanto surgiu conflitos, surgiram, vamos dizer assim, também várias desavenças. E aí sentiram essa necessidade de colocar em prática e se estudar. Por que as pessoas são tão diferentes? Por que as pessoas muitas vezes não buscam se conhecer? Não buscam esse autocontrole, manter um convívio com outras pessoas e um ambiente mais saudável possível. E porque já tem outras pessoas que estão ali sempre buscando manter essa linha de convivência, digamos assim, sempre saudável, sempre, vamos dizer assim, confortável, de forma positiva. Então, o estudo das relações humanas
surgiu como ciência, né, como necessidade, como algo, digamos, importante, no final do século XIX, com o intuito justamente de corrigir essa questão da desumanização do setor pessoal das indústrias. Aí lá vem eu de novo, para a história, lá no tempo do ensino médio. Vocês viram, e acho que vocês lembram também, a questão da Revolução Industrial, a questão, infelizmente, do quanto era desumano aquelas pessoas trabalhando nas indústrias, as jornadas de trabalho longas, a questão da desumanização, literalmente. As pessoas naquela época eram tratadas como máquinas. Então, não existia horário de almoço, não existia horário de descanso, não existia, vamos dizer assim, um pensamento de horário de início e fim das jornadas. Então, com a Revolução Industrial, quando as pessoas começaram a entender a importância que elas possuíam naquele ambiente, digamos, econômico, na industrialização, no desenvolvimento real de um país, daquela sociedade, eles fazem justamente essa revolução. Eles buscam pela voz, eles buscam esse reconhecimento, esse engajamento, de forma, vamos dizer assim, que eles tenham, de fato, um reconhecimento de uma posição melhor na sociedade. Então, dentro das indústrias, Elton Mayo, então vamos dizer assim, um estudioso muito famoso, digamos assim, ele foi o que partiu, o principal, a primeira pessoa, digamos, que iniciou esse estudo, iniciou a vontade de introduzir a importância de se entender essas relações humanas. Então, ele cria, que a gente vai estudar mais na frente, as teorias das relações humanas, visando justamente o olhar para a necessidade de democratizar e de humanizar a administração, aquele ambiente na qual estava. Então, vamos dizer assim, disciplina de relações humanas, o estudo das relações humanas, tem como base a psicologia, a sociologia, as ciências sociais como um todo, visando justamente esse reconhecimento e buscar, de fato, colocar em prática essa questão da democratização e de melhorar aquele ambiente na qual as pessoas estão. Então, existe uma grande dificuldade, infelizmente, de se entender esse termo, relações humanas no trabalho. Se eu chego aqui para vocês e pergunto, pessoal, me definam o que é relações humanas, vocês poderiam me dizer, relações humanas nada mais é do que se relacionar com outra pessoa. Está certo esta resposta? Está, mas digamos que ela esteja, de certa forma, incompleta. Não é apenas o relacionamento com outra pessoa. Também é a forma, digamos, de se relacionar consigo mesmo. Então, essa expressão, relações humanas, pode ser vista de diferentes formas e também, digamos, de diferentes significados. Existem as pessoas que acham que as relações humanas e relações industriais é a mesma coisa. Outras pessoas ainda consideram relações humanas como a questão de administração de pessoal. E ainda tem pessoas que acham que relações humanas é a mesma coisa que relações públicas. Porém, as relações humanas pode ser vista como área de prática administrativa, que significa muito mais do que uma conversa, do que, vamos dizer assim, resolver conflitos, do que ter algo para se motivar, de ter aquele princípio de liderança. E nessa discussão, hoje na nossa aula, a gente vai tentar de fato entender a definição complexa
desse termo, dessa expressão, e por que sentiu de fato essa necessidade, quais são os objetivos, o porquê de se colocar em prática as relações humanas no ambiente de trabalho, visto que iniciou-se, digamos, por conta de uma revolução industrial. Então, essas relações humanas existem, como eu falei para vocês, desde os primórdios da vida humana. Consequentemente, à medida que o tempo foi passando, começou essa preocupação científica, essa preocupação em definir, em colocar, vamos dizer assim, registros sobre esse termo. Se a gente pudesse voltar no tempo, a gente ia conseguir, de fato, perceber e entender na prática o que foi essa revolução industrial, o que as pessoas, o que os seres humanos viveram naquela época, nesse processo de produção, nesse processo de reconhecimento do indivíduo como máquina. Eu não sei se vocês já assistiram a um filme, eu até trouxe aqui para vocês, o nome do filme é Tempos Modernos. É um filme bem antigo, porém ele relata de forma, vamos dizer assim, bem dinâmica esta questão da necessidade de reconhecimento dos operários, do ser humano, do indivíduo em si, como algo além de uma máquina, como algo que tem suas necessidades físicas, fisiológicas, mentais, sociais, dentro de um contexto. Não é porque ele necessita, digamos, se manter financeiramente, que ele vai deixar todas essas outras questões de lado. Então, um filme também muito legal, muito dinâmico para vocês assistirem, quando puderem, Tempos Modernos. Tem na internet também, bem facilzinho de vocês encontrarem. Então, o homem nada mais era, como eu falei para vocês nesta época, uma máquina que operava outra máquina. Então, à medida que essas organizações industriais, essa revolução surgiu, foi buscando essa melhora no contexto. E, consequentemente, o contato humano surgiu. As pessoas se uniram vamos dizer assim, em prol de um bem comum, que era esse reconhecimento. Com essa união, começou, de fato, a olhar, a ter essa, vamos dizer assim, preocupação com o outro, a um trabalho, digamos, em equipe. Infelizmente ou felizmente, a gente não tem como entrar num hospital, numa UPA, numa escola, numa loja e trabalhar sozinho. Ninguém ia conseguir chegar e trabalhar sozinho. Não ia conseguir ser vendedor, caixa e, ao mesmo tempo, dono daquele, gerenciar toda aquela loja. Ninguém ia conseguir em uma escola ser diretor, ser da secretaria, ser da portaria, dar aula, jamais. Então, a gente a todo instante, a gente sempre está em constante convívio com outras pessoas. Então, o mundo exige que a gente trabalhe esse nosso lado de doação, de relação para com o outro. Então, será que a gente tem essa dimensão exata da importância que esse contato, que esse trabalho em equipe assume no nosso dia a dia? Quando a gente tem esse momento, jamais a gente vai parar para pensar. Trabalhar em equipe, por que é tão importante a gente entender? Por que é importante a gente colocar em prática essas relações humanas? Eu trabalho super bem, ótimo. Para você tem essa visão. Mas para as outras pessoas existe uma dificuldade muito grande de se trabalhar em equipe, seja no próprio ambiente de trabalho ou numa simples sala de aula, na qual o professor passou um trabalho para você em grupo. Olha, pessoal, é um trabalho em grupo, 4, 5 pessoas, amanhã vocês vão aqui e apresentam esse tema. E existem pessoas que não fazem nada, outras pessoas que deixam só a cargo de um, outra tem tanta dificuldade, mas não quer assumir, outra já assume que tem dificuldade, porque a gente está lidando com diferentes pessoas em diferentes contextos. Então, quando a gente avança, à medida que o mundo vai avançando, surgiram várias tecnologias. E hoje, muitas vezes, a máquina tomou, digamos, o espaço do ser humano.
muitas indústrias, muitos locais, a máquina consegue desenvolver aquele trabalho que era o ser humano que fazia. Mas por quê? Porque a máquina não tem questão de jornada de trabalho, questão de momento de descanso, hora de repouso, não tem essas necessidades que um ser humano possui. Porém, também viram que a máquina sozinha ela não ia conseguir operar. Então, tem que ter esse equilíbrio, essa relação. Então, o estudo das relações humanas vem justamente para aprofundar e mostrar essas dimensões e possibilidades que podem ser exploradas ao longo de vamos dizer assim, ambiente de trabalho. Então, com isso, somos seres sociáveis. Nós já crescemos com esse intuito, de forma, vamos dizer assim, indireta, de sempre estar sociável com outra pessoa. Então, quando a gente nasce, a gente já mantém um convívio com os nossos familiares. Quando a gente vai para a creche, para a escola, também com outras pessoas. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente sempre vai estar nesse ambiente sociável. Então, é possível dizer que construímos toda a nossa existência com base nos laços que a gente vai tecendo, criando ao longo do ano. Então, isso vale para os laços que a gente tem com as famílias, com amigo, com colegas. Então, sempre a gente vai aprendendo algo de cada pessoa, seja do familiar, dos amigos, dos colegas, tanto de trabalho, ou aquele que a gente teve o mínimo contato possível. Então, realmente, essas, digamos, pessoas, esse convívio vai enriquecendo cada vez mais a nossa existência. Então, a gente pode classificar que as relações humanas são interações que a gente realiza com todos os outros indivíduos ao longo da nossa vida. Todas essas implicações gera, de fato, algo complexo e natural, muitas vezes, para, vamos dizer assim, a nossa autorrealização. Então, as relações humanas implicam justamente nessas trocas constantes, essa busca de compreender, de sentir, de aprimorar, principalmente esse sentido de comunicação. Tudo isso, né, gera muitas vezes e infelizmente conflitos, sejam conflitos reais, onde existe a troca de, vamos dizer assim, de opiniões com um ou com o outro, ou conflitos internos consigo mesmo. Então, a todo momento, muitas vezes, a gente está sempre se colocando em algo que exige a nossa opinião, que exige que a gente tome alguma decisão. E muitas vezes essa decisão vai gerar um conflito, seja um conflito interno seu ou um conflito para com outra pessoa. Então, o mundo pode estar cada vez mais, vamos dizer assim, robotizado. Mas as novas gerações pedem também por contato. Olho no olho, verdadeiras experiências. Então, hoje em dia, é muito, digamos, difícil a família sentar numa mesa para almoçar, para jantar, para rezar. Coisa que era feito antigamente. Hoje as pessoas estão cada vez mais tecnológicas, digamos assim. Então, estão intoxicadas com essa tecnologia. Então, às vezes está os amigos, os familiares sentados numa mesa, que é até difícil, mas está cada um com um celular. Está cada um buscando a todo momento manter-se conectado. E aí eu venho dizer a vocês, existe, claro, pontos positivos e pontos negativos. A gente aqui pode estar em contato com outra pessoa fora, distante, principalmente numa pandemia como essa. Muitas vezes a gente está distante de algum familiar, de alguém que a gente gosta muito, e não pode estar tendo esse contato. Então, nosso contato é por uma rede social, é por uma ligação na qual eu consigo ver a pessoa. Mas existem pessoas que estão deixando cada vez mais essa questão, vamos dizer assim, da informação, dessa informática, entrar na casa.
Então, a gente está perdendo esse contato para com o outro. E quando a gente é jogado no mercado de trabalho, ou então, digamos, exige da gente essa interação com o outro, muitas vezes a gente não sabe conversar olho no olho. A gente não sabe como se comportar um sentado próximo do outro. Quando puder, claro. Depois dessa pandemia. Então a gente consegue muito bem, ou então eu sou melhor escrevendo, mandando mensagem, áudio para alguém, do que eu estar sentada olhando para a pessoa. Então isso a gente consegue entender, e aí eu pergunto a vocês, como seria possível seguir nesse caminho sem a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender as suas dores, de buscar, de fato, esse equilíbrio para com o outro. Então, já deu para vocês entenderem, sentir esse gostinho, né, de o que a gente vai debater ao longo desses dias nessa disciplina. A gente vai entender muito sobre a questão de emoção, a questão de motivação, a questão da comunicação. A gente vai falar um pouco também sobre a questão de liderança, essa questão das relações, tanto pessoais como as relações com o outro, onde a gente compartilha conhecimento. Então, definindo literalmente esta expressão, eu tenho que relações humanas nada mais é do que a arte do relacionamento humano, que surge quando dois ou mais indivíduos se encontram num ambiente de trabalho em que duas pessoas partilham de ideias, compartilham tarefas, geram convívio, possuem resultados, têm essa cooperação, muitas vezes possuem atritos, divergências. Então, isso de fato é relações humanas. Em resumo, é o estabelecimento de contato entre seres humanos. Esse estabelecimento de contrato, vamos dizer assim, de contato com o outro, de interação com o outro, pode gerar duas vertentes. Então, relações humanas são classificadas como relacionamento intrapessoal e relacionamento interpessoal. Porque a partir do momento que eu me relaciono com outra pessoa, que eu estabeleço um diálogo com outra pessoa, eu estou fazendo, vamos dizer, um relacionamento interpessoal. Porém, quando eu tenho, vamos dizer assim, um diálogo comigo mesmo, com o meu, digamos, interior, quando a gente está diante de um conflito, de uma tomada de decisão, muitas vezes a gente escuta a opinião de outra pessoa, mas a gente tem que partir do nosso princípio. Então, eu estou mantendo um relacionamento intrapessoal. Então, só recapitulando, relações humanas é qualquer, vamos dizer assim, convívio, contato, interação, relacionamento entre pessoas. Esse relacionamento pode ser harmonioso ou não. São troca de conhecimentos. Porém, as relações humanas se dividem, se classificam em relacionamento intra e em relacionamento interpessoal. Intra, então quando a gente vê esse prefixo intrapessoal, eu estou mantendo um diálogo, eu estou mantendo um relacionamento comigo mesmo, debatendo algo sobre algum, vamos dizer assim, evento, acontecimento comigo mesmo. E o interpessoal é o que a gente está fazendo agora. É um diálogo entre mais de uma pessoa, 2, 3, 15, 20, como a gente está na nossa aula, onde a gente consegue debater e transmitir algo para as outras pessoas. Então, praticar relações humanas significa, então, muito mais do que estabelecer e manter o contato em si com outros indivíduos. Significa, pois então, um relacionamento, manter
relações, por uma atitude, um estado de espírito, uma maneira de ver as coisas, uma forma de compreender e, de fato, minimizar conflitos existentes, tomar, de fato, uma decisão. Então, na prática, relações humanas não equivale simplesmente a amar ao próximo. Equivale além disso. É um bom senso, é a troca, é essa necessidade válida de reconhecer, de manter um ambiente confortável, de ter essa empatia para com o próximo. Então, o objetivo de fato das relações humanas é justamente melhorar o convívio das pessoas, sejam o seu com você mesma ou para com outras pessoas nesse relacionamento interpessoal. Então, para que isso ocorra, a gente tem que ter de fato esse autoconhecimento, esse conhecimento do outro e buscar de fato o desenvolvimento de aptidões que melhorem o convívio social, melhorem esse trabalho em equipe e a participação em grupos. Então, a todo momento, a todo instante, como eu falei para vocês, a gente está sempre em constante relacionamento, em constante convívio com você e com outra pessoa. A gente tem que manter esse equilíbrio, manter o mais favorável possível esse relacionamento. Então, grupo social é uma reunião de duas ou mais pessoas que vão trocar essas ideias, esses sentimentos, essas ações. A fala do ser humano é algo complexo, subjetivo, porque as pessoas, elas são, consequentemente, totalmente diferentes no modo, muitas vezes, de pensar e de agir. Nem sempre o que é certo para mim vai ser certo para você. Mas não é por isso que, digamos, você, no meu ponto de vista, não está certo, que eu vou levantar e dizer que você está errado, questioná-lo e julgar. Então, a gente precisa reconhecer as diferenças existentes e buscar um equilíbrio nessas diferenças, para que a gente consiga ter esse crescimento, a gente consiga ter realmente esse autoconhecimento, ter essa empatia, ter o reconhecimento dos valores, para quando a gente for, vamos dizer assim, colocado em um momento de dificuldade, em um momento que exija da gente uma posição, uma palavra, um posicionamento, a gente tenha como agir rápido e correto da melhor forma possível. Então, relações humanas é um tema, de certa forma, muito delicado, quando a gente vai partir para os subtemas que estão dentro dessa expressão maior, já que, infelizmente, nem tudo o que eu posso dizer para vocês, vocês vão interpretar, vamos dizer assim, eu digo para vocês que o correto é o slide estar desse jeito. Já outras pessoas vão achar que o correto é a letra estar menor, maior, por exemplo. Então, não é quando a gente vê algo de alguém e que a gente julga estar errado que eu vou criar esse conflito, essas desavenças. Então, a gente tem que ter em mente, a gente não é, vamos dizer assim, câmeras. Nem tudo a gente vai conseguir gravar, nem tudo a gente vai conseguir fotografar, julgar de fato o que vai estar certo ou errado em diferentes situações. Somos, sim, seres humanos diferentes uns dos outros e a gente consegue ver as pessoas e conviver com essas pessoas em diferentes situações, buscando, então a gente sempre deve buscar a melhor forma possível de manter esse convívio, de manter esse laço, criar esse hábito de escutar a pessoa. Comunicação não é só chegar e falar. A gente tem que também aprender, muitas vezes, a ouvir, coisa que a maioria das pessoas não sabem. Então, quando a gente vem falar sobre algo, muitas vezes as pessoas não escutam primeiro, ou fingem que escutam e quando vão transferir algo que ouviram, transfere totalmente diferente.
Uma das dinâmicas utilizadas é a questão do telefone sem fio. Quando a gente faz um telefone sem fio, não sei se vocês já brincaram disso, ou algum filho, ou alguém ouviram. Quando uma pessoa diz algo aqui e vai passando a informação de um para o outro, é muito, muito difícil. 90% das vezes chega a informação ou trocada, ou errada, diferente, ou com algo a mais que foi dito. Porque a gente não aprendeu ainda, a maioria das pessoas, digamos assim, não trabalhou ainda a questão do ouvir, do entender o que o próximo quer dizer. E muitas vezes as pessoas estão ali trazendo algo importante para você, algo que pode lhe melhorar até o seu autoconhecimento e que vai fazer com que você entenda e busque de fato trabalhar sobre aquele determinado tema, determinada dificuldade na qual está vivenciando. Então, existem coisas que a gente vai analisar de diferentes formas, vai possuir diferentes interpretações. Porém, essas interpretações diferentes sobre algo, a gente precisa compartilhar para que a gente consiga manter esse relacionamento e esse convívio. Quando a gente for trabalhar a questão das atividades avaliativas, e eu vou trazer para vocês exemplos práticos, e aí vocês vão me dizendo como vocês agiriam diante daquele exemplo, tá bom? Essa questão da comunicação entre as pessoas é um aspecto que ganha destaque e relevância na qualidade de vida das pessoas. Então, quando a gente tem essa comunicação saudável, a gente consegue ouvir, entender, interpretar de forma correta o outro, a gente melhora drasticamente a qualidade de vida. Pois são raras as vezes que a gente assiste, digamos assim, episódios, a gente expõe situações e a gente consegue de fato entender a mensagem real na qual aquele indivíduo estava querendo transmitir naquele momento. E aí, novamente, eu trago algumas perguntas para vocês se questionarem e tentem entender, de fato, a importância dessa questão da comunicação, das relações humanas. Então, o que houve com a dádiva da fala? Então, muitas vezes a gente está ali, tem pessoas que falam muito, sem pensar. Outras pessoas param, ficam caladas e só escutam. Ou melhor, fingem que escutam. Outro ponto é em que momento deixamos de utilizar recursos que nos são próprios para nos comportarmos de modo irracional. Muitas vezes é mais fácil eu ouvir a opinião de uma pessoa e segui-la do que eu questioná-la, do que eu dar a minha própria opinião, do que eu tentar, vamos dizer assim, trazer meu ponto de vista. Muitas vezes as pessoas não admitem quando estão erradas, não admitem ajuda, não admitem um reconhecimento e aí acabam prejudicando a equipe como um todo e se digamos, sabotando. Então as pessoas muitas vezes acham mais fácil seguir, digamos, o bando, a maioria, para não ficar sozinho, digamos, nadando contra a maré. Então, quando foi que a conversa, aquela velha e boa conversa, as pessoas tinham no ambiente de trabalho, em casa, do nosso dia a dia, deixou o espaço sem regras, dentro de uma dinâmica, digamos, social? Então, apontar o dedo para a sociedade, tratando a sociedade, né, o todo, como algo hipócrita, sórdida, falha, classificando-a como um vilã da história, não vai ajudar ninguém. Uma vez que a sociedade é realmente uma reunião de pessoas, é um compartilhamento de ideias, de diferentes ideias, de diferentes, vamos dizer assim, conhecimentos. Então, a sociedade, ela não é uma entidade, um ser, mas é justamente essa reunião que determina as características, que determina de fato o que vai ser empregado. Exemplo, quando a gente está inserido em um ambiente de trabalho, terminei o técnico de enfermagem hoje, já fiz meu registro no Corém,
e aí consegui um plantão. Estou trabalhando. Então, eu já estou inserida naquele, digamos, sociedade, naquele ambiente de trabalho. Então, aquele hospital vai ter diferentes profissionais, com diferentes ideais, com diferentes formas de pensar, diferentes formas de agir. E a todo momento, você, como profissional, é colocado em xeque. Então, todo momento as pessoas estão ali, os pacientes, os próprios colegas de trabalho, digamos, colocando você a estar tomando constantes decisões. Decisões essas da mais simples à mais complexa. A mais simples, como, por exemplo, vou fazer a evolução do paciente agora, vou iniciar meu plantão agora, como a mais complexa. Faz uma cirurgia, precisa entubar, precisa fazer um procedimento mais complexo. E muitas vezes aquele paciente, aquele cliente está vulnerável. Então vai existir controvérsias de pensamento. Você pensa uma coisa, seu colega vai pensar outra. E não tem, digamos, uma pessoa que vai estar mais certa ou mais errada, do ponto de vista geral. Então, a todo momento, aquele ambiente está sempre lhe colocando em constante desafio. Desafio esse individual e coletivo. Então, você precisa seguir, claro, os seus princípios morais, seus princípios éticos, como também avaliar os princípios éticos e morais do próximo, para que em conjunto não vá, vamos dizer assim, infringir nenhum desses princípios. Então, tem que se chegar a um consenso. Por isso a importância de sempre ter em mente esse relacionamento construtivo, buscar construir. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Porque tem caído aqui. Sim. Vocês tinham dormir, todo mundo tá lá de... A mãe responde. Vamos voltar aqui. Então, se a gente deseja, que eu acredito que é o desejo da maioria das pessoas, uma sociedade diferente, o que a gente tem que fazer? Buscar mudar, de fato, digamos, a pessoa, não a sociedade em si. Se cada um fizer a sua parte, se cada um buscar esse reconhecimento, buscar ouvir, buscar seguir os princípios morais, éticos, seguir a legislação da profissão, seguir, vamos dizer assim, os princípios empregados, digamos, impostos daquele ambiente de trabalho, essa maneira de pensar, de sentir, essa conduta de como agir, a gente vai conseguir melhorar cada vez mais a sociedade. Mas como eu falei para vocês, é melhor o quê? Cruzar os braços e falar. Olha, fulano faz isso e isso errado. Olha, aquele hospital, aquela unidade básica, aquela escola, aquela loja. Então é mais fácil julgar do que ir reconhecer a fundo qual é o problema, para de fato a gente conseguir tomar ou chegar a uma solução. Então, a linguagem é a principal forma de comunicação e de transmissão de conhecimento, de ideias, de crenças, emoções. Essa expressão do relacionamento social é o que torna algo determinante para a sociedade. Esse convívio coletivo garante a saúde do grupo e enriquece, sobretudo, o indivíduo que se está, digamos, aberto, está dedicado a essa arte da conversa, essa arte de transmissão de conhecimento. Então, não existe, de fato, uma técnica, não existe uma regra de fato, como colocar em prática as relações humanas. Alguns historiadores, algumas pessoas que buscam esse reconhecimento, colocar em prática nas empresas, criam algumas, digamos, regras, algumas maneiras, mas cada indivíduo coloca em prática de diferentes formas.
Então, quando a gente fala de comunicação interpessoal, a gente pode pensar em quê? Criar pontes entre os corações parece uma maneira muito simples, digamos, de compreender essa questão. Como assim, Isadora? Quanto mais pontes, ou seja, quanto mais caminhos criamos, mais opções a gente tem, né, de transitar, de comunicar com o outro. Então, cada passeio desta ponte, sem uma forma, vamos dizer assim, de se aprisionar de fato, gera um enriquecimento maior, tanto individual como para com o convívio. Então, as pessoas convivem a todo instante. E esta conversa, essa comunicação, essa linguagem é o que torna algo importantíssimo na relação humana, nesse convívio para com o outro. Então, quando eu acho algo de errado, quando eu acho que alguém errou ou que deixou a desejar, era muito simples alguém chegar e explicar: olha, fulano, você não deveria ter agido, digamos, desta forma. Ou eu acho que se você tivesse feito assim, assim, o que é que você acha? Por que você agiu desta forma? As pessoas estão muito, vamos dizer assim, hoje em dia, com o pé atrás, pé na orelha. Quando as pessoas chegam para conversar, as pessoas já estão todas armadas. Muitas vezes a pessoa não aceita uma crítica. E não é, muitas vezes, essa crítica não é uma crítica, vamos dizer assim, destrutiva. É uma crítica construtiva. Não tem algo melhor do que uma pessoa chegar para você ou você e chegar e dizer assim, olha, estou aberto. Tanto para críticas, para ajudas, sugestões. Então, o convívio melhora. Quando alguém chega, vamos dizer assim, com alguma ideia e você não julga essa ideia como algo correto, bom, você não vai chegar, não, tá ruim, eu não quero, e julgar a pessoa. A gente escuta, tenta melhorar, tenta colocar em prática até aonde der. Por isso a gente vai mantendo essa comunicação, esse diálogo, esse elo com o outro. Então, o primeiro passo é justamente manter essa sociedade saudável, em harmonia, e investir nesse processo de comunicação. As pessoas têm uma dificuldade muito grande em diálogo, tanto por essa era, como eu falei para vocês, digital, como também muitas pessoas são tímidas, as pessoas não têm medo de dizer a sua opinião, de dizer o que acharam, tanto ou bom ou ruim. Não vou dizer porque vai magoar fulano, ou então não porque eu tenho vergonha, ou então não, tá bom do jeito que tá todo mundo gostando, então vou deixar desse jeito mesmo. Então a gente tem que sempre, não é sempre impor, é também tentar ter a nossa voz, ouvir, como eu falei para vocês, e trazer para a prática o que a gente acha de correto e errado. Então, quando a gente ouve, muitas vezes, como eu falei para vocês, uma ofensa, a gente reage, muitas vezes, de diferentes formas. Tem pessoas que aceitam, tem outras pessoas que reagem com um comportamento mais agressivo, por exemplo. Então, é muito importante também a gente dosar e reconhecer quais são as palavras que a gente vai estar utilizando com as pessoas. Quais são, vamos dizer assim, buscar conhecer aquele indivíduo para ver se ele é acessível ou não. Isso é muito importante para vocês estarem colocando em prática, principalmente num ambiente de trabalho. Então, o trabalho não é só chegar, iniciar plantão, fazer evolução, fazer todas as intervenções de enfermagem no cliente, fazer, vamos dizer assim, processo de alta, administrar medicação, troca de curativo. Não, vai além desse processo assistencial, desse cuidado técnico, científico do indivíduo. Busca justamente essa relação. Se a gente não tem, já tem caso de pacientes que chegam a se recusar de ter aquele atendimento, porque aquele profissional, ele não tem esse relacionamento, ele não é aberto, ele não escuta, ele só chega para fazer a parte técnica e pronto. Ele é muito, vamos dizer assim, digamos, uma máquina. Chegou, fez o processo, foi embora. Não tem essa troca, esse relacionamento com o outro.
Não estou dizendo também para vocês chegarem no leito do paciente, sentar e passar horas conversando. Não, a gente tem que buscar essa interação com os colegas de trabalho, com o paciente, com os familiares. Vocês podem ter certeza que desta forma, o convívio, o tratamento, o familiar, o paciente vai melhorar e vai agradecer muito. Tanto nesse processo de melhora emocional, afetiva, como também no processo patológico no qual ele está. Porque quando a gente está com alguma patologia instalada, não existe alteração só fisiológica, não existe alteração só daquele local na qual a doença está. Existe uma alteração de todos os outros, digamos, sentidos. A gente está em um local diferente, com pessoas diferentes, sendo realizado um tratamento que você nem sabe o que está sendo feito. Então, não tem nada melhor do que chegar um profissional, conversa, explica, escuta. Muitas vezes a gente vê, infelizmente, muitos profissionais que não escutam os pacientes. E muitas vezes em uma escuta você consegue ver e entender que aquele tratamento não está sendo eficaz, ele não está trazendo benefício para o paciente, ou que ele está sendo eficaz, trazendo benefício. Ouvir os familiares. Então a gente mantém esse convívio, esse elo, essa comunicação. E ninguém, digamos assim, 99% das pessoas não tem uma comunicação 100%, porque existe essa falha no processo de escuta, no processo de ouvir. As pessoas querem só muito falar. E já outras pessoas se calam. Não é porque eu me calo que eu estou ouvindo. Às vezes eu estou aqui no mundo da lua. Ou o paciente está aqui me dizendo, olha, a noite foi horrível, essa medicação traz náusea, muita cefaleia. E aí a gente faz o quê? Não escuta. Deixa, digamos, o tratamento como está. Se esse é o tratamento ou o único tratamento, a gente tem que explicar para o paciente. Isso é uma reação da medicação. Realmente é assim que acontece. Não é em todas as pessoas, mas infelizmente no senhor, na senhora é isso que acontece. Então a gente tem que ter esse senso de relacionamento. E por que, Isadora, que a gente precisa dessa disciplina? Porque, como eu falei para vocês, o mundo está tóxico. Os seres humanos estão cada vez mais, lutaram para não se tornar máquina e estão cada vez mais se tornando máquinas. Então a gente está, vamos dizer assim, refém dessa tecnologia. Refém, digamos, das outras pessoas que se tornaram tóxicas. Então é porque é o chefe, é porque é algo, vamos dizer assim, da hierarquia, eu não vou debater. Eu não estou dizendo para a gente já chegar brigando e impondo. A gente também tem que saber ouvir, tem que saber a hora certa de se posicionar e também reconhecer se o nosso ponto de vista é o correto, é o errado, ou pode ser empregado nesse processo. Eu não sei se vocês viram, passou uma reportagem até de uma enfermeira que estava começando a trazer a questão de músicas, né? Musicoterapia para esses pacientes que ficam internados na UTI. Os pacientes estão entubados, mas eles não estão mortos. Aquele paciente ele está ali, sedado, mas existem estudos e casos de pacientes que estão ali ouvindo, que ao retornarem, relatam tudo o que aconteceu. Então, não é porque aquele indivíduo ele não está falando que eu não vou manter uma relação com esse indivíduo, um relacionamento humano com esse indivíduo. Não é porque ele não está falando, ou então já é de idade, que eu não vou explicar qual é o procedimento que eu vou realizar, que eu não vou explicar aos familiares o que é que está acontecendo, quais são, vamos dizer assim, as expectativas para esse paciente. Então, é preciso botar novamente, digamos assim, tudo isso na caixola dos profissionais, dos indivíduos como um todo. Não é só os profissionais de saúde, mas aí eu falo no geral, essa dificuldade de manter. E aí vem essa questão da disciplina que vocês estudaram anteriormente, manter essa questão do conhecimento ético, moral, a todo instante, manter essa questão do autocontrole, autoconhecimento, motivação, empatia, comunicação. Então, tudo isso é importantíssimo. Então, não era para, em pleno século XXI, a gente estar debatendo, digamos assim, a importância desse relacionamento. Vocês viram, como eu trouxe para vocês,
a retrospectiva como aconteceu. Ali de fato era importante, porque as pessoas não entendiam ou não queriam entender que precisavam manter esse convívio, esse relacionamento positivo com os seus empregados, com os outros que ali estavam. Hoje não. Hoje as pessoas são informadas. A gente tem acesso também à internet, a gente tem acesso a essa comunicação. Então a gente tem que trazer essa parte, vamos dizer assim, tecnológica para o nosso lado positivo, não se tornar refém disso. Então, não se pode negar que, vamos dizer assim, essa questão do convívio, essa questão do relacionamento, essa questão dessa troca de conhecimento com o outro ou consigo mesmo, é algo que traga benefício. Então, a gentileza, vamos dizer assim, docilidade, a aspereza, tudo isso vai trazer resultados. Muitas vezes, algo bom ou ruim para a empresa ou para o indivíduo. Não sei, a maioria das pessoas já devem ter passado por isso, um dia difícil, seja no ambiente de trabalho ou em casa, e muitas vezes uma palavra, um toque, um olhar, porque isso é uma forma também de comunicação. Não é só chegar e julgar, você fez isso. Dizer, o toque, o olhar, só tá ali do lado, é uma forma também de troca de comunicação. É algo que a gente gera esse relacionamento, esse convívio, esse vínculo para com o outro. Então, o primeiro passo que a gente deve manter para ter um bom relacionamento com outra pessoa é se conhecer a si mesmo. É ter esse autoconhecimento e também buscar conhecer o outro. Antes de julgar, antes de questionar, antes de tomar alguma, digamos, decisão. Então, a primeira pergunta que a gente tem que sempre se fazer é: quem sou eu? Quais são os meus princípios? O que eu almejo? O que eu quero? Responder a essa pergunta é muito complicado, é muito difícil. E aí cada um de nós traz um conjunto único de características. A nossa forma de pensar, de sentir, de agir, de possuir conhecimento, de transmitir é diferente. Então, conhecer, avaliar, se tornar algo imparcial, muitas vezes não é assim que acontece com a maioria das pessoas. Então, o que leva a cada um de nós a tomar alguma decisão, a se tornar imparcial, a ter, vamos dizer assim, características próprias, é a nossa necessidade de ter esse autocontrole, de buscar no nosso interior a nossa essência. Então, uma dica para quem quer fazer a diferença é que nós estamos em constante evolução. Então, estamos sempre descobrindo dimensões novas do nosso ser. Não acredite muito quando alguém lhe disser que você não tem potencial para determinada função. Aquela pessoa que disse que você não tem potencial, ela não lhe conhece. Muitas vezes nem você mesmo se autoconhece. Imagina outra pessoa que está ali julgando o seu potencial. Na realidade, os nossos potenciais são probabilidades de, no futuro, colocarmos em ação tudo o que está dentro de nós. Todo mundo é capaz. Muitas vezes, para uns, é algo mais difícil, já para outros é mais fácil, mas todo mundo é capaz. Depende, claro, da estrada que você escolhe. A gente tem, vamos dizer assim, um caminho com diferentes estradas. E nesse caminho, você está parado aqui, você precisa escolher qual o caminho que você vai percorrer. Um caminho, digamos, da direita tem pedras, é escuro, então vai ter muitos obstáculos. O caminho, digamos, da direita é aquele caminho arborizado, limpo, cheio de pássaros. E mesmo assim, você também pode enfrentar obstáculos. Ambos os caminhos vão lhe levar ao mesmo local. Claro, dependendo de como você vai fazer, um vai lhe levar mais rápido e outro não. Então, não é diante dos obstáculos, diante daquelas pessoas que estão ali julgando,
que você vai deixar de fazer algo. Claro, seguindo sempre os seus princípios, o seu reconhecimento, sua necessidade. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de assimilar conteúdo. Já tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de assimilar o conteúdo. Então, basta o quê? Manter o foco, manter essa vamos dizer assim, conhecimento e buscar sempre ouvir as críticas, ouvir a questão de qualidade, de defeitos e buscar sempre melhorar. Então, você sempre deve confiar na sua intuição, nos seus princípios e sempre ir em frente. Então, como eu falei para vocês, as relações humanas, além de se, digamos, classificar em inter e intrapessoal, busca de fato manter e estabelecer esses relacionamentos e melhorar a condição inicial das pessoas, tanto individual como em conjunto. Então, além dessas duas, digamos, classificações básicas, a gente também tem que conhecer a questão do conhecimento, que é quando alguém se relaciona com outra pessoa com o objetivo de adquirir o conhecimento sobre algo. Por exemplo, vai ter a prova sobre relações humanas. Vamos fazer um grupo de estudo? Então, vocês estão mantendo o relacionamento humano embasado no princípio de conhecimento. A questão da valorização é quando uma pessoa se comunica com outra com o objetivo de absorver novos valores e valorizar a pessoa na qual está se relacionando. Intragrupal, quando há um grupo de pessoas que dialogam mutuamente, tem essa interação, respeita um outro, espera a sua vez para se manifestar, respeita a questão de hierarquia, procura o conhecimento, não assume, vamos dizer assim, o que não lhe pertence. Então, é justamente essa interação com o grupo em si. Já intergrupal, quando há dois grupos ou mais e os membros se comunicam entre si. É como se a gente fizesse um trabalho em grupo na sala e dividisse a sala em 5 grupos de 2, 3 pessoas. A questão de relacionamento afetivo é a relação que acontece geralmente entre membros da família, namorados, noivos, até mesmo amigos, colegas de trabalho. Existe sim esse relacionamento afetivo, muitas vezes entre colegas de trabalho. Então, a forma de nos expressar, de nos comunicar, está sujeita sempre a interpretações, e muitas vezes interpretações diversas. Há quem goste da sua forma de pensar e agir e falar, e há quem não goste. Então, a gente não tem como agradar todo mundo, porém a gente tem que manter esse equilíbrio, manter esse ambiente, como eu sempre venho falando para vocês, de forma positiva, de forma dinâmica, de forma confortável. Se elas não forem claras, podem nos indispor com os nossos semelhantes, voluntária ou involuntariamente. Depende muitas vezes de como a gente é tratado, a questão da baixa autoestima, a questão do falta de estímulo no ambiente de trabalho, seja individual ou grupal. Infelizmente, muitas vezes, a gente não consegue e é sempre debatida essa questão de divergir, de separar o ambiente de trabalho para o ambiente de casa. Então, os problemas de um é diferente dos problemas do outro. Mas, às vezes, a gente acaba misturando. A maioria das vezes. E a gente gera um conflito, seja em casa ou seja no ambiente de trabalho. Então, a gente também tem que sempre estar pisando, digamos, no freio e tentando dosar esta questão. Esses problemas pessoais, problemas de trabalho, essa questão da falta de conhecimento do que você é, as pessoas lhe julgando que você não tem um potencial. A gente tem que tentar manter esse equilíbrio e separar. Sempre buscar além do autoconhecimento, autoestima. O indivíduo, infelizmente, está cada vez mais com essa falta de autoestima. Então, as pessoas chegam e julgam muito. É muito fácil eu chegar e julgar alguém.
Eu julgo. Ah, fulano não sabe fazer isso, fulano é fraco, fulano é aquilo. É muito fácil eu apontar os defeitos. Mas apontar as qualidades é muito difícil. Até mesmo nós. Se eu chegar aqui para vocês, me digam 2 qualidades sua e 2 defeitos seu também. Com certeza, a maioria vai me falar primeiro os defeitos. E na hora da qualidade vai ficar ali. Sei não, professor. Qualidade, acho que eu não tenho nenhum e tudo. Nós, infelizmente, à medida que o tempo foi passando e a gente também vai crescendo nessa sociedade, a gente também vai deixando essa autoestima de lado. E, infelizmente, existe um padrão da sociedade. A sociedade impôs um padrão. Então, o que é normal para a sociedade? O que é normal para mim? Uma pessoa normal é uma pessoa, digamos, alta, magra? Quer dizer que uma pessoa baixa e gorda não é normal? Então, o que é o normal? A sociedade ela impõe através de propagandas, através de reportagens, através de mensagens, digamos, no Instagram, o que é o belo. E nesse belo, essa busca por se encaixar na sociedade, leva as pessoas muitas vezes a se alterar. Passar por processos cirúrgicos, a buscar passar por anorexia, bulimia, a questão do bullying, né? A questão do, vamos dizer assim, julgar o outro. Então a gente tem que sempre ter essa autoestima. Então essa autoavaliação é nós gostarmos de nós mesmos do jeito que somos. Então não é porque o outro julga ou a sociedade julga que eu vou precisar me modificar para se tornar algo melhor ou estar encaixado ali. Então, quando não se tem uma autoestima, perde-se a autoconfiança, o entusiasmo, a dignidade. E não vem do outro, vem somente de nós. Ninguém vai chegar para você e vai lhe dar a autoestima. É muito difícil alguém chegar para você e dizer: "Oh, como você tá bela hoje. Nossa, como você tá bem." As pessoas sempre vão pro lado, infelizmente, ruim. Nessa imagem eu trago para vocês um gatinho. Ele tá se olhando no espelho e está se vendo um leão. Se vejam desta forma. Se vejam, ou melhor, sejam pequenos, mas se vejam grandiosos. Sintam-se que vocês são algo a mais do que vocês esperam, do que alguém espera. Então, sempre pratiquem essa autoestima. Ah, hoje eu tô tão feia, meu cabelo tá assim, meu olho tá assim, eu tô cheia de espinha. Ah, eu sou baixa. Não existe o normal. O normal é aquilo que você julga ser normal. Não é o que o outro julga, não é o que a sociedade julga. Então, por isso que a gente tem muito preconceito. A gente tem muita, vamos dizer assim, essa sociedade volta a dizer tóxica. Então, busquem esse autoconhecimento. Com autoconhecimento, autoestima, tenha certeza, você vai longe. E claro, boas maneiras. Não tem nada melhor do que a gente ter boas maneiras. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, obrigada, de nada. São palavras simples, mas que melhoram muito o convívio e o seu dia a dia. Então, evitar fazer perguntas indiscretas, comentários maldosos, falar alto, ouvir som alto, vamos dizer assim, cantarolar, fazer barulho em ambientes que não exijam esse local, vamos dizer assim, essa atitude, gera um melhor convívio e, consequentemente, um melhor, vamos dizer assim, para você, como no seu interior. Assuntos controvertidos, ser prudente quando for falar em certos assuntos, para não estar causando atrito, questão de divergência, a questão principalmente de temas polêmicos, como política, esporte, religião, a questão de procedimentos da saúde, a questão da sexualidade. Então, esses são temas que todo mundo já sabe que são temas controvertidos, que são temas que cada um tem a sua opinião. Então, não cabe um julgar a opinião do outro. Porém, quando a gente já traz para um ambiente de trabalho, trazendo para a área da saúde, então a gente vai ter uma equipe multiprofissional, diferentes profissionais, com o intuito de curar, de tratar aquele paciente.
em diferentes situações. Muitas vezes a gente vai entrar em assuntos controvertidos, mas é nesses assuntos que a gente vai tentar pegar as ideias e trazer da melhor forma possível, evitando atritos e conflitos. Contradição. Alguns comportamentos são totalmente contraindicados. Mentir, julgar, odiar, tentar subir, digamos, de cargo, derrubando alguém, tentando intimidar alguma pessoa. Então, isso são assuntos, vamos dizer assim, contraindicados. E aí, isso aí vocês já sabem. Ou melhor, a maioria das pessoas, 99% das pessoas sabem, porém muitas vezes não colocam em prática. E aí acabam julgando, acabam fazendo com que a sociedade, os indivíduos, aquele grupo, se torne algo ruim de se conviver. Aquele ambiente se torne algo, vamos dizer assim, negativo. Linguagem corporal. Como eu falei para vocês, o corpo muitas vezes fala, é uma forma de comunicação. Então, a forma que eu me expresso, que eu me comporto, que eu olho, que eu, vamos dizer assim, minha postura, tudo isso, muitas vezes, é melhor de interpretar do que a fala. Às vezes eu digo algo, mas o meu olhar, o meu corpo, minha linguagem corporal mostra outra coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da linguagem corporal, na hora principalmente de falar, voltando para a saúde, algo que, vamos dizer assim, algum tema delicado, algo, vamos dizer assim, relacionado a um tratamento, relacionado à assistência do paciente. Então, não posso demonstrar alegria no sorriso e o corpo diferente, ou ao contrário. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão da linguagem corporal, de como a gente fala e também como a gente se comporta, se apresenta para o outro. E também isso vai nos ajudar nesse autoconhecimento. Então, as relações humanas no trabalho é muito importante. Por quê? Como a gente já vem debatendo nessa aula, né, desde o início, ela buscou justamente esse reconhecimento das pessoas, a voz dos indivíduos, principalmente naquele momento da Revolução Industrial. E aí, após a Revolução Industrial, outros leques, né, outros ambientes de trabalho surgiram, não apenas as indústrias, mas as escolas, os hospitais, as fábricas, as lojas. Então, foram surgindo e aí exigiu que o ambiente de trabalho reconhecesse o indivíduo como realmente um indivíduo, como um ser com suas necessidades. Mas ao colocar vários indivíduos em um único ambiente, viu vamos dizer assim, essas divergências, esses conflitos, e aí se coloca em prática. Em algumas empresas, anualmente ou de 2 em 2 anos, sempre realizam esse momento de interação, de dinâmica, de troca de conhecimento, para que tenha esse convívio e essa interação. Se a equipe está unida, a equipe trabalha junto, os resultados alcançados são maravilhosos, tanto para a empresa como para quem recebe. Exemplo, trazendo também para a saúde. Se os profissionais trabalham em conjunto, se os profissionais estão em união no processo de tratamento, na assistência, na forma de lidar com o paciente, os resultados esperados naquele hospital são altíssimos, tendem sempre a crescer, e aquele indivíduo que está recebendo aquele cuidado, aquela interação, rapidamente ele vai ter ponto positivo e ele vai estar curado, vai estar indo para casa, recebendo algo. Então, quando a gente tem essa relação de trabalho, né, relação humana no ambiente de trabalho, é algo, vamos dizer assim, essencial para manter esse clima organizacional, esse clima harmonioso, produtivo. A gente tem mais produção do que quando a gente tem muitos conflitos. Então, quando tem conflitos, quando tem essa falta de relação humana, gera local de desmotivação, de estresse, de conflitos, vamos dizer assim, a empresa só tem resultados negativos. No ambiente de saúde, quem sofre é o paciente que está ali
no meio, digamos, daquela guerra. Então, a gente tem que sempre estar buscando esse relacionamento da melhor forma possível. Então, uma relação humana é aquela em que ocorre a interação entre duas ou mais pessoas e deve ocorrer, por exemplo, tendo um líder, de certa forma, delegando as atividades, uma reunião, né, no final do trabalho, dizendo quais são os pontos positivos e negativos, que precisa melhorar, a importância de um feedback, então, quais são as sugestões, volta a dizer o que precisa melhorar, o que está bom ou o que não está, quais são as ideias, quais são as sugestões, quais são, vamos dizer assim, as divergências, o que aconteceu, o que você esperava e infelizmente não aconteceu. Então, a gente tem que sempre respeitar os colegas, evitar fofocas, estar disseminando o que ouviu, o que disse que me disse, porque como eu volto a dizer, um telefone sem fio, eu escuto aqui, quando eu vou trazer para você já trago algo a mais ou faltando a informação, e assim sucessivamente. Buscar entender, ter paciência, saber ouvir, muitas vezes mais do que saber falar. Buscar essa colaboração com os colegas, ter ideias e sugestões sem atacar, respeitar, acolher a cultura de todos, mesmo que seja divergente, diferente da sua. Então, eliminar esses conflitos e confusões, muitas vezes a gente tem que saber ouvir, trazer justamente todas essas regrinhas que eu falei para vocês, respeitar, evitar fofocas, ter paciência, colaborar com os colegas. Isso a gente vai conseguir, de fato, eliminar esse ambiente conflituoso. Então, aqui eu trago para vocês, falando um pouco da questão das indústrias, da importância desse relacionamento humano nas indústrias, que foi, de fato, o que trouxe, e a diferença entre relações industriais e relações humanas. Pois relações industriais é uma função dentro da estrutura organizacional. É uma forma de planejar, de encaminhar e de interagir. Já relações humanas é a questão do relacionamento entre as pessoas. Relações humanas e relações públicas. Já relações públicas é o processo contínuo, através do qual a empresa, como entidade, procura obter e manter a boa vontade e compreensão desses fregueses. É a relação pública com o todo. Relação humana, vem de novo a nossa definição, é o relacionamento, é a troca de conhecimentos, de saberes, de ideias entre indivíduos, seja um relacionamento interpessoal ou intrapessoal. Então, relações humanas não pode ser compreendida como uma função a ser exercida, como um artifício de manipulação. Nas empresas, as relações humanas agem como algo lubrificante, evitando atritos e tornando o funcionamento suave, tranquilo, positivo. Assim como uma máquina não funciona apenas com uma boa lubrificação, a empresa precisa de muitas coisas além de relações humanas. Então, a gente tem que manter, claro, todo o processo, conhecimento, técnica, processo assistencial, científico, mas não deixando de lado esse lubrificante que é as relações humanas. Então, é uma ciência nova no mundo velho, é um guia de comportamento, busca justamente, digamos, ensinar, compreender, colocar essa ideia novamente na cabeça de algumas pessoas sobre a importância do respeito, da participação, do reconhecimento, das ideias, de troca, de equilíbrio para com o outro. Então, as ciências das relações humanas estudam justamente esse convívio, essa comunicação, essa ligação
entre o indivíduo consigo mesmo e o indivíduo com outras pessoas. Essa dificuldade na comunicação vem justamente como uma forma de divergência dos indivíduos. Mas é através dessa busca por melhorar a dificuldade que a gente vai mantendo esse equilíbrio. Aqui eu trouxe para vocês, simples, porque eu falei para vocês que não existe uma regra. Não tem como eu chegar aqui e explicar para vocês, como um professor, digamos, de matemática, explica uma regra, um cálculo. É um cálculo, ele traz a fórmula e você coloca em prática. Um professor de física também, um química. Então, existe um cálculo formado, uma regra para aquilo. Em relações humanas não existe uma regra. A gente vai construindo ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa convivência, da nossa existência, com as pessoas que eu convivo. O ambiente no qual eu estou inserido tem sim forte influência no que eu sou, no que eu pretendo e no que eu me tornei. Porém, o ambiente ele não é tudo. O que vai fazer com que eu tenha, vamos dizer assim, essa necessidade por melhora, essa necessidade de autoestima, de autoconhecimento, de ouvir o que as críticas e tornar aquelas críticas destrutivas em algo construtivo, é o que vai me fazer ir além, ir longe e me tornar algo diferente. Vocês já podem ter ouvido dizer, exemplo, o mercado de trabalho para enfermagem está muito saturado. Existem muitos técnicos de enfermagem, existem muitos enfermeiros. Realmente existe. Mas não é só o mercado de trabalho da enfermagem. Os outros também. Existem muitos profissionais em todas as profissões existentes. Agora, quem vai fazer a diferença não é a profissão em si, é cada um de vocês. Quem vai dizer quem é, digamos, o melhor, digamos assim, é você mesmo. Não deixando se abalar pela sociedade que vai lhe impor o que é certo e o que é errado, pela falta de autoestima, de autocontrole, de autoconhecimento. Então a gente tem que trabalhar e conhecer não apenas a anatomia, não apenas a forma de funcionar uma veia, a forma de prestar uma assistência, mas a gente sempre tem em mente a questão dos princípios, a questão da valorização das relações humanas. Então aqui eu chequei para vocês, digamos, os 10 mandamentos das relações humanas. Se a gente, digamos, mantiver pelo menos alguns desses, ou implementar algo a mais, tenha certeza que a gente vai conseguir um convívio, um ambiente altamente agradável. Então, o primeiro mandamento é fale com as pessoas. Nada é tão agradável e animador quanto uma palavra de saudação. Não tem nada melhor do que a gente estar em uma clínica, ou em uma recepção, ou em um local, e alguém chegar e dar bom dia, boa tarde, tudo bom? Falar. Segundo, sorria para as pessoas. Lembre-se de que acionamos 72 músculos para franzir a testa e somente 14 para sorrir. Então, sorria para as pessoas. Hoje, com a máscara, cada vez mais as pessoas estão entendendo as outras através do olhar. O olhar diz muitas coisas. Antes, quando a gente não usava máscara, a gente só focava na questão dos lábios, o que a pessoa estava falando. Então, a gente precisou, digamos, se readaptar. Muitas vezes a pessoa só estava falando e a pessoa ficava a outra, focando nos lábios, mexendo e conseguia formar aquela frase. Hoje a gente precisa falar com um olhar. Então, às vezes a gente sorri, a gente está triste e o olhar diz muita coisa. Chame as pessoas pelo nome. Não tem nada melhor do que chamar alguém pelo nome. Para muitos, ouvir o seu próprio nome soa como uma música suave. E esse mandamento eu trago para vocês, principalmente trazendo para o ambiente da saúde. Não sei se vocês já ouviram, mas existem muitos profissionais que dizem paciente do leito 12, paciente da pneumonia, paciente da cirurgia de apendicite. Então, o paciente é tratado pela doença, é tratado pela assistência, pelo tratamento. Chamem
o paciente pelo nome. Não tem nada melhor do que você ser chamado pelo seu nome. Oi, Dona Maria, seu João. Então, chamem os pacientes. Sempre botem isso na cabeça de vocês. Vocês vão ouvir e vocês vão lembrar de mim quando vocês ouvirem algum profissional chamando algum paciente ou cliente por alguma patologia. Vocês vão dizer, não, é o nome. Ele tem nome. Então, chame pelo nome. 4. Seja amigo, seja prestativo. Se você quiser ter amigos, seja amigo. Acredite na forma de união. Muitas vezes a gente teve, ao longo da vida, a gente já teve muitas decepções, claro. Mas a gente acredita muito nas pessoas, fala tudo, e aí a gente vê essa questão, digamos, de falsidade. Mas a gente dá o que a gente tem. Muitas vezes o que a gente está dando, a gente não recebe. Mas a gente não vai dar algo esperando em troca. Às vezes eu dou uma casa para alguém e eu recebo apenas um bombom. Mas para aquela pessoa, aquele bombom é algo que tem um valor imenso. Então a gente também não vai julgar. Então a gente tem que entender. Então a gente vai dar o que tem para receber, de fato, digamos, muitas vezes o que a gente nem merece. Mas para aquela pessoa aquilo tem muito significado. Às vezes a gente eu tô trabalhando no PSF, né, na atenção básica, as pessoas gostam muito de chegar e dar presentes. Seja um cacho de banana, uma galinha. Então, é a forma que as pessoas têm, esses pacientes têm de, digamos, pagar, retribuir a assistência na qual você prestou. E não precisa. Muitas vezes você está ali, alguns profissionais só por causa da questão salarial e outras, tanto pela questão salarial como também porque exercem a profissão com amor. Exercem, estão ali porque escolheram estar ali. Cuidar, lidar com o próximo da melhor forma possível. E essas pessoas se sentem, digamos, felizes em retribuir esse cuidado. Para aquele indivíduo, vamos dizer assim, aquela galinha que ele está lhe dando é algo tão grandioso, tão importante, tem um significado tão grande, que muitas vezes você recebe, ixi, ó, o que é que fulano veio me dar? Não quero isso não, joga aí. Então a gente tem que saber reconhecer. Então ser amigo, ser prestativo e reconhecer. 5, ser cordial, ser sincero, ser transparente. Interesse. Então a gente tem que interessar-se pelo outro. Então a gente tem que ser sincero e ouvir. Lembre-se de que você tem conhecimento apenas de seus saberes e não dos outros. Seja sinceramente e tenha interesse no que o outro está trazendo. Seja um colega de trabalho ou até mesmo o seu paciente, o seu cliente que está ali, lhe dizendo algo. Aquilo que ele está lhe dizendo é muito importante, muitas vezes, para o próprio tratamento. Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Então, às vezes, a palavra fere mais do que um tapa. Vocês já devem ter ouvido dizer isso. Então, a gente também tem que saber o quanto criticar. E também dizer o que você viu, digamos, de errado. Se você viu que algum tratamento ou a forma de tratar a pessoa está errada, chama fulano aqui pertinho e diz, tu acha que tu devia tratar fulano assim? Olha, eu acho que isso aqui precisa ter uma revisão. Acho que isso aqui está correto? Então a gente tem que ser cauteloso na hora de criticar. Os líderes elogiam, sabem encorajar, incentivar, elevar a autoestima dos funcionários. 8. Saiba considerar os sentimentos alheios. Respeite. Então, respeite os sentimentos das pessoas. 9. Preocupe-se com a opinião dos outros. Há 3 comportamentos de um verdadeiro líder: ouvir, aprender e saber elogiar. Então, a gente tem que sempre ouvir a opinião e filtrar. O que é que eu preciso melhorar? O que eu preciso, vamos dizer assim, acrescentar na minha vida. E o que não acrescenta, deixa ali no cantinho guardado. E o 10º, mas não menos importante, procure apresentar um excelente serviço.
O que realmente vale em nossas vidas é aquilo que fazemos para o outro, principalmente na área da saúde, quando a gente tem esse sentimento, essa, vamos dizer assim, doação para com o próximo. Então, pessoal, deixa eu tirar aqui minha tela para ver vocês.